E eu gostaria também de compartilhar com vocês Lamentações 3, 22 a 23, né? Eu não quero aqui lamentar, não, né? Na verdade, o nome do livro aqui é Lamentações, tá bom? Lamentações 3, 22 a 23, que nos diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Esses versículos, queridos, nos falam de um atributo de Deus. Ele é misericordioso. Só que muita gente não consegue compreender bem quando é que Deus está sendo misericordioso e quando é que Ele está sendo iracundo. Para quem não sabe, iracundo é a pessoa que está irada, né? Então, se a pessoa está irada, ela está iracundo, né? Se ela está pertinho de morrer, ela está moribunda, né? E se ela anda vagando por aí, sem propósito, ela é, não diga. Não diga. Mas o raciocínio é o mesmo, viu? Então, a gente tem que entender porque é que a gente usa determinadas palavras, tá bom? Então, em Deus, esse atributo misericórdia, ele anda de mãos dadas com outro atributo de Deus, que é a sua justiça e a sua santidade. Então, embora a gente acorde de manhãzinha, tem manhã que a gente acorda, está feliz, né? Escutando o canto dos pássaros. Mas tem dia que a gente acorda escutando o carcarejo da galinha. Já levanta com o pé esquerdo, rabugento o dia todo. Não é assim que acontece com a gente às vezes? Pois é, com Deus não é assim. Deus é ao mesmo tempo santo, justo e misericordioso. Embora para a gente uma coisa anule a outra. É por causa da santidade de Deus e da sua justiça que Deus não compactua com o pecado. Tá bom? Então essa história do pessoal vir para Jesus, Jesus me aceita como eu sou. Aceita não, querido. Leva mal não, mas não aceita não. Ele te recebe. Mas na hora que você se aproximar da santidade dele, aquilo que não agrada a ele vai dissipar. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Porque a santidade e a justiça de Deus, elas andam juntas com a sua misericórdia e a sua fidelidade e a sua bondade. Elas andam juntas. Então, ao mesmo tempo, quando Deus abomina o pecado, consome o pecado com a sua santidade e justiça, ao mesmo tempo, ele faz isso em amor. Coisa que a gente tem dificuldade de fazer. Às vezes, quando a gente fica com raiva, a gente está com raiva mesmo. Mas Deus não. Na raiva dele, que é a sua ira, né, ele está promovendo o nosso bem. Embora para a gente seja difícil muitas vezes compreender, mas essa é a realidade. Quando nós erramos, Deus não diz: que pena, você teve a sua chance, agora você está sozinho. Não, Deus não faz isso. É claro que quando o Espírito Santo de Deus vem morar dentro de nós, ele nos capacita a não pecarmos, tá bom? Às vezes a gente simplifica muitas coisas e perde preciosidades do Evangelho. E uma das preciosidades é a graça transformadora. Que graça transformadora é essa? A mesma graça que me salvou de graça, essa mesma graça me aperfeiçoa de graça. Me aperfeiçoa de graça porque esse é o caráter de Deus. Esse é o efeito da graça de Deus sobre nós, nos aperfeiçoar. Então a graça de Deus não encobre os nossos pecados no sentido de dizer: não, pode continuar pecando, o meu sangue cobre todo o pecado, pode pecar à vontade aí. Não,
Não é assim, não. É claro que o sangue de Jesus, a sua graça, nos purifica de todo pecado. Mas o Espírito Santo de Deus que vem habitar dentro de nós, nos capacita a não pecar. Nós temos plena capacidade em Cristo, no Espírito Santo, de não mais pecarmos. Mas se porventura pecarmos, Deus não se distancia de nós. Eu lembro quando eu era mais jovem, era comum que eu me esforçasse para agradar a Deus, porque final do ano eu sabia que eu ia ficar de recuperação em matemática, né? Aí eu já começava a clamar a Deus: oh Deus, por favor, não deixa eu ficar de recuperação em matemática. Eu não sei quem foi que criou essa matemática, Deus, mas eu acho que você devia até fulminar essa pessoa, né? Não sabia eu que quem criou a matemática foi Deus, né? Então eu estava em pecado por não gostar de matemática. Na verdade, era o que acontecia, né? Então, poxa, aí o que é que eu pensava? Se eu pecar, aí Deus vai se afastar de mim e aí eu vou ficar de recuperação no final do ano. Então, se eu fiquei de recuperação no final do ano, é porque eu errei, Deus se afastou de mim e não me ajudou me dando uma nota melhor do que eu tinha estudado para receber. Não é equivocado esse pensamento? Mas seja sincero comigo. Você também não pensa assim, não? Será que em algum momento da sua vida você não está se comportando desse jeito? Eu vou fazer de determinada maneira para que Deus faça isso para mim. Só que está errado, querido. Quando nós fazemos isso, nós estamos tratando a Deus como se ele fosse um ídolo, como se ele fosse um objeto que satisfaz os nossos desejos. E não deve ser assim. Somos nós que devemos satisfazer os desejos de Deus. Somos nós que devemos agradar a Deus com as nossas atitudes. Mas se porventura não agradarmos, Ele não se afasta de nós. Pelo contrário, quando nós erramos, Deus está presente no nosso erro. Quem se afasta de Deus somos nós. Muitas vezes quando erramos. Eu lembro de um tempo na minha vida onde eu cometi um grave erro, né? Grave erro. E com toda sinceridade, eu estou chamando de grave erro, mas se eu contasse para vocês o que foi, talvez você dissesse: pastor, isso acontece a 3x4, pastor. Mas para mim foi um grave erro. Porque me fez sentir uma dor terrível. E eu tenho absoluta certeza, hoje, na época não, mas hoje eu tenho absoluta certeza que Deus não se agradou do erro que eu cometi, porque Ele sabia qual era a consequência que eu ia receber. Por isso Ele me disse: não peca. Por isso Ele me disse: reflete antes de fazer alguma coisa. Te afasta do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Então Deus me advertiu quando eu errei. E quando eu errei, por achar que tinha de alguma forma traído a Deus, né? Aí eu pensei cá comigo: estou vendo, não vai mais ter jeito para mim mesmo. Já pequei, já errei, né? O caldo entornou, o leite se derramou e agora não há mais o que eu possa fazer. Logo, vou continuar vivendo uma vida de pecado. E, queridos, eu fui numa escadinha de pecado, sabe? O cara começa, faz um negocinho aqui, testou o limite, nada aconteceu, não morri. Aí outro limite, não morri. Outro limite, não morri. Outro limite, não morri. Até que teve um dia que eu estava dirigindo um carro, voltando de uma festa, e eu senti um pensamento aqui na minha mente, né? Um pensamento: poxa, tu podia acabar com esse sofrimento. Tu olhou aí a velocidade do teu carro, 140 por hora. Se tu der só um toquezinho naquele poste, acaba tudo. Foi um pensamento. E a partir daquele pensamento, queridos, eu comecei a temer. Aí eu comecei a ficar com medo.
Aí eu comecei a refletir. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, já tinha providenciado para mim uma saída. E foi quando eu encontrei Jesus. Já contei para vocês detalhes de como foi, não quero me alongar nisso. Mas encontrei Jesus. E a partir do momento que eu encontrei Jesus, eu tive uma oportunidade de fazer diferente. E eu agarrei essa oportunidade com muita força. Eu agarrei essa oportunidade com muito desejo. Sabe, queridos, o diabo, ele vai falar para você, se você errou, né, ou quando você errou, ele vai falar para você, você não pode pedir a Deus que te ajude, não. Ele não vai nem te ouvir, você pecou. Talvez você tenha cometido um erro, e talvez esse erro seja grave. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus vai te dar uma segunda chance. Ele vai te dar uma outra oportunidade de você acertar. Não é de tentar de novo. Ele vai te dar uma oportunidade de você acertar. E para isso é que eu quero compartilhar com vocês aqui alguns elementos importantes para que a gente não fique perpetuando o erro. Então não perpetue o erro na sua vida. A misericórdia de Deus é maior do que o seu erro, é o título da mensagem de hoje. E para refletirmos sobre isso, eu quero chamar a tua atenção para a história de um profeta chamado Jonas. A gente já conhece muito bem a história de Jonas, né? Até as crianças escutam falar de Jonas, porque Jonas engoliu, ou melhor, o peixe engoliu Jonas, né? Se Jonas tivesse engolido o peixe, já seria um negócio assim fenomenal, né? Mas não, foi o peixe que engoliu Jonas. E por que o peixe engoliu Jonas? Porque Deus chamou Jonas, perdão, queridos, misericórdia, uma tosse assim na hora, Jesus. Então Deus mandou que Jonas fosse a Nínive. Ele disse, vai para Nínive e vai pregar a minha palavra em Nínive para que aquele povo reconheça a sua iniquidade. E aí Jonas pensou, eu vou para Nínive? Aquele lugar cheio de ímpios, cheio de gente iníqua? Vou o quê, rapaz? Se eu for olhar para a cara deles e disser, se você não se arrepender, você vai para o inferno, eles vão me matar. Vou o quê? Vou não, Deus. Levar mal não, mas não vou não. Vou pegar o Guanabara, né, e vou para outro lugar. Né? Ele pegou um barco, né, entrou no barco e rumou para outro lugar, que não Nínive. Só tem um detalhe. Naquele barco, Jonas não estava só. Quando a gente lê a Bíblia, existem alguns tipos, existem algumas figuras que querem nos falar algo mais profundo. E por isso nós utilizamos essas figuras como símbolos, tá bom? Então, por exemplo, quando a Bíblia fala de cordeiro, normalmente a Bíblia também está se referindo a Jesus. Quando a Bíblia fala de abrir o mar, né? Você deve pensar, poxa, o rio, né? O rio e o mar possuem água. E Deus abriu o mar diante de Israel. Então está falando sobre o livramento do Senhor, está falando sobre a redenção de Cristo. Né? Quando a palavra usa o número 6, ela está falando de homem. Quando a palavra fala sobre mar, ela normalmente está falando de morte. Então o mar prenuncia morte. Quando Jesus andou sobre o mar, o que é que isso quer dizer? Que Jesus é superior à morte. Que a morte não pode afundar Jesus. Então Jesus andou sobre o mar. Pedro olhou para Jesus e disse, Jesus, eu também quero andar sobre o mar. Né? E aí Jesus disse, pois venha. Pedro andou sobre o mar? Andou. Quando foi que ele afundou? Quando ele teve medo. O medo é pecado? É pecado. Ai, pastor, ter medo é pecado? É, querido. Você precisa se arrepender do medo. Precisa se arrepender, porque Deus não te deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Tá bom? 2 Timóteo 1,7.
Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então Jonas rumou para outro lugar, mas no barco ele não estava só. Olha para quem está do seu lado e diga: você não está só no barco. Sabe, queridos, o barco, aqui na história de Jonas, é o próprio erro. Então Jonas entrou em um barco que não era o barco de Jesus, era o barco do erro. Mas no barco do erro, as consequências de Jonas estar no barco do erro não afligiram só a Jonas. As outras pessoas que estavam no barco tiveram que experimentar uma tempestade. E aqueles homens estavam aflitos no barco. Estavam aflitos. O que é que está acontecendo? Por que dessa tempestade? Né? Quem de nós desagradou a Deus? Aí Jonas levantou a mão e disse: fui eu. Deus me falou para eu ir para Nínive, eu estou indo com vocês para outro lugar. Aí os caras que estavam no barco disseram para Jonas: ô cara, foi mesmo, mas olha, Jesus te ama. Né? Foi isso que eles falaram para Jonas? Né? Jesus te aceita como você é. Foi isso que eles falaram? Foi não. Eles ficaram muito ferroados com Jonas e disseram para fora do barco, jogaram Jonas no mar. Né? Jogaram Jonas no mar. O próprio Jonas disse: rapaz, se vocês não me jogarem no mar, vocês estão lascados. Me jogue aí, porque... E de fato, queridos, quando nós cometemos erros, os nossos erros não afligem só a nós. Afligem a nossa família, às vezes os nossos amigos, as pessoas que estão envolvidas no nosso erro, elas também sofrem em razão disso. Talvez o teu erro tenha sido um erro financeiro, né? É muito comum, né? Crente é tão caridoso, né? Crente não é caridoso? É ou não é caridoso? É. Aí ele encontra outro crente que, tadinho, cometeu um erro, comprou um negócio e não conseguiu pagar. Né? Aí o nome dele está no Serasa. Né? Aí ele chega para o irmão: ô irmão, não leva mal, é porque eu estou querendo comprar uma TV lá para casa. A gente está sem televisão em casa, será que você pode nos ajudar? Ô querido, como é que você quer que eu lhe ajude? Não, eu não quero dinheiro não, eu só quero que você me empreste o seu cartão de crédito. Oh my God, né? Aí o irmão, que é muito caridoso: querido, é só isso, na hora. E aí vai lá, passa o cartão de crédito. Né? Nem olhou quanto é que tinha lá no pagamento lá do cartão de crédito. Ele só foi prestar um favor ao irmão. Quem vai pagar o irmão, eu não tenho nada a ver com o que ele comprou. Né? Só tem um detalhe: em vez dele comprar uma TVzinha, né, de R$ 1.200, de 32 polegadas, ele foi lá para comprar uma de 75 polegadas. Sei nem se tem essa polegada de TV. Né? O cara mora numa casa de 50 metros quadrados, mas a TV tem 75 polegadas. E aí vem: se ele não zelou pelo próprio nome dele, vou nem dizer o resto, né? Aí alguns meses depois, o irmão caridoso recebe na caixa de correio dele uma notificação dizendo que o nome dele está no Serasa. E por causa do juro de cartão de crédito, que está um absurdo, já não é mais o preço de uma TV de 75 polegadas, não. Agora é o preço de um carro novo. E aí a pessoa vai e bota: mas espera aí, essa dívida não é minha, não. Vou procurar um advogado. Essa dívida é do irmão fulano. Aí o advogado vai dizer para ele: ô meu irmão, leva mal não, mas a dívida é sua. Mas foi para comprar a TV do irmão fulano, mas foi no seu cartão. E aí eu te pergunto: quem é que vai pagar o preço do teu erro, irmão caridoso? É só você ou é sua família também? A família vai pagar também.
Então a gente precisa ter muito cuidado, queridos, para não cometer erros, para que as pessoas que estão ao nosso redor não venham a sofrer as consequências desses erros. Mas nós não podemos nos comportar como os caras lá do barco de Jonas, que o lançaram ao mar. Lançar Jonas ao mar, queridos, é entregar Jonas à morte. Não aqui na nossa igreja, mas eu já escutei falar em outras igrejas que quando algum irmão na igreja peca, os outros dizem, não, esse cara não pode mais participar da igreja não, está envergonhando a gente, pode-se embora. Se embora, bota para fora. Olha, se cruzar com ele na calçada, troque de calçada. Eu já escutei essas histórias. Troque de calçada, porque o irmão Beltrano está em pecado. Ou melhor, irmão Beltrano não, ele foi irmão. Agora não é mais não. É a mesma atitude dos caras que estavam no barco e que jogaram Jonas no mar. Jogaram Jonas à morte. Sabe, queridos, Deus tem misericórdia daquele que erra. Deus tem misericórdia. Agora nós precisamos compreender que, embora ele tenha misericórdia, a misericórdia dele não quer dizer que ele concorde com uma vida de pecado. A misericórdia dele, a paciência dele, a longanimidade dele, não quer dizer que ele deixou de ser santo. Não quer dizer que ele deixou de ser justo. Então Deus abomina o pecado. Deus abomina o pecado. Mas ele tem misericórdia do pecador. E porque ele tem misericórdia do pecador, é que ele nos anuncia: o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Então, queridos, quando nós deliberadamente fazemos porque queremos pecar, a gente talvez precise refletir se entregou mesmo a vida a Jesus. Porque quem entrega, entrega. É teu. Aqui, estou te dando um celular, a partir de agora você muda a configuração do celular, você faz com ele o que quiser, é seu. Se você quiser tacar no chão e pisar em cima, é seu. Eu te dei. Então, da mesma maneira, nós temos que ter essa compreensão quando nós entregamos a nossa vida a Jesus. A vida não me pertence mais. Eu dei a minha vida quebrada, corrompida, pecaminosa, eu dei a Cristo. E Ele me deu a vida dele. Tá bom, querido? Ele me deu a vida dele. Então, se eu recebo a vida dele e com a vida dele eu resolvo viver a mesma vida dissoluta que eu vivia antes, querido, o que eu estou fazendo é muito grave. Porque dentro de mim, antes, não tinha a graça de Deus, eu não podia não pecar. Não podia não pecar. Mas hoje a graça de Deus está dentro de mim. Hoje a graça de Deus está dentro de você. E você tem plenas possibilidades de escolher não mais errar. Pode errar de novo? Pode. Mas agora o seu erro é por falta de conhecimento. E aí com isso eu não quero incentivar nenhum crente, porque tem gente que pensa o seguinte: quer dizer que quanto a gente mais conhece a palavra de Deus, mais a gente sabe de pecado e mais renúncia a gente tem que fazer, então não vou nem ler a Bíblia. Sabia que tem pseudo-crente que pensa desse jeito? Não, então não vou nem ler a Bíblia não. Porque se eu ler a Bíblia e eu perceber que o que eu estou fazendo é pecado e eu não quero deixar de fazer, então é melhor nem saber. Sabe, queridos, nós não podemos cair nesse erro. Nós não podemos cair nesse erro. Salmo 139, de 7 a 10 diz: para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Sabe, querido, você pode até se sentir como Jonas, lançado à morte. Mas eu quero te lembrar de uma coisa: no mar, na morte, Deus encontrou livramento para Jonas.
Ele enviou um peixe para engolir Jonas. Aí talvez você pense, poxa, pastor, não dava para ter sido um barco? Não dava para ter feito Jonas andar sobre o mar? Tinha que ser um peixe engolindo Jonas. Alguém aqui já tratou peixe? Fez uma pescaria, aí quis comer o peixinho lá na beira do açude, na beira do rio, e aí foi tirar a barrigada do peixe. Alguém já fez isso? Alguém já fez? Ninguém fez isso. Então você vai fazer uma coisa. Quando você sair daqui, você dá uma passadinha lá no mercado, e é bom passar nesse horário que já está no final da feira, né? Aí você pega aquele peixe, aquele que ninguém quis, leva para casa, e lá você abre a barrigada dele, tá certo? E dá uma olhadinha lá, se é lindo, dá um cheirinho lá, para ver se é cheiroso. Foi o que Jonas passou. Quem aqui já viu o filme Pinóquio? É tão lindinho, né? A gente vê, a baleia engoliu o Pinóquio, depois engoliu o Gepeto, né? Primeiro foi o Gepeto, depois o Pinóquio, né? E que legal, né? E lá dentro é uma caverna, né? Não, querido, não é uma caverna, não. Quando Jonas foi engolido pelo peixe, Jonas teve que lidar com as vísceras do peixe, com os fluidos internos do peixe. E quando eu te falo isso e te trago à memória essa imaginação do que é estar dentro do peixe, eu quero que você lembre das consequências do erro que você cometeu. Existem consequências. E essas consequências são fedorentas. Essas consequências são dolorosas. Essas consequências te causaram dor. Essas consequências causaram dor às pessoas com quem você convive. É um fato. Os nossos erros promovem dor. Mas eu quero te dizer uma coisa, pode ser que a dor que você esteja sentindo hoje, em razão do erro que cometeu no passado, sejam graça de Deus sobre a sua vida, providência de Deus sobre a sua vida. Porque a palavra também nos diz que Deus disciplina aqueles a quem Ele ama. Então está sentindo dor em razão do erro? Aproveite a dor. Faça como a Samarica parteira falou lá para eu não lembro mais nem como era o nome do personagem lá, né? Acho que nem vocês sabem do que é que eu estou falando, né? Acho que poucos sabem do que é que eu estou falando. Mas é isso que acontece. Aproveite a dor. Aproveite a dor. Aproveite para refletir sobre o erro que você cometeu, sobre o não que deveria ter dado. Porque talvez o erro não tenha sido na área de finanças, como eu dei aqui como exemplo, né? Talvez tenha sido na área sentimental, né? Começou a se relacionar com alguém, aí a pessoa chega e diz, eu quero uma prova de amor. Prova de amor. E qual é essa prova de amor? Vou nem dizer. Se alguém chegar para você com essa onda de eu quero uma prova de amor, aí você chega para essa pessoa, claro que é solteira aqui, né? Chega para essa pessoa, olha nas fuças dela e diz assim para ela, sai da fila. E nem vai para o final não, só sai. Sai da fila, que eu não quero nada contigo não. Se eu preciso te dar uma prova de amor, é sinal de que você não me ama. Porque se você me amasse, não me pedia prova de amor. Porque amor é uma construção. Amor é uma amizade especial. É isso que é amor. Amor não é desejo. Amor não é lascívia. Isso não é amor. Amor é uma amizade, é um querer satisfazer o outro. Amor é um desejo de fazer a felicidade do outro e não utilizar o outro. Eu quero uma prova de amor. E aí o que é que muita gente sofreu? Ai, fulano quer uma prova de amor, eu amo fulano, logo eu vou dar para ele uma prova de amor. Aí deu a prova de amor no dia seguinte, ligou, nem atendeu. Fulano está tudo bem?
Aí a pessoa já fica logo pensando, meu Deus, o que foi que eu fiz de errado? Será que foi? Aí fica imaginando, será que foi isso? Será que o perfume que eu estava usando, será que foi? Não, querido, sabe qual foi o erro? Ter cedido à prova de amor. Esse foi o erro. O erro começou aí. Cedeu à prova de amor. Então, se alguém te chegar com essa conversa, eu quero uma prova de amor, tira ele da fila. Meu irmão, sai da fila. Sai da fila, sai da fila, sai da fila. Sai da fila, deixa a fila andar. Sai da fila. Vai-te embora. Quero nem conversa contigo. Se cometeu esse erro já, não se condene por isso. Mas decida não mais cometer o mesmo erro. Decida não mais cometer o mesmo erro. Talvez hoje você só esteja escutando a acusação do inimigo. Ai, você errou. Vai ter jeito para você não, viu? Leva mal não, mas pau que nasce torto não tem jeito, morre torto. Talvez alguém esteja te dizendo isso. Talvez seja o teu acusador, mais conhecido por Satanás. Então não aceite esse tipo de acusação se você errou. Decida não mais errar. Tome uma atitude radical de não mais errar. Mas se porventura errar, nós temos em Cristo o nosso advogado. Nós temos em Cristo o nosso intercessor. Jonas 2, de 1 a 2. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a voz. Então, quando Jonas falou isso para Deus, ele estava no ventre do peixe. Mas ele já fez a oração como se Deus já o tivesse expelido do peixe. Então, da mesma forma, nós precisamos ter a atitude de Jonas aqui dentro do peixe. Então, se hoje você está tendo que lidar com as consequências do erro, está se sentindo desprezado, desprezada, está se sentindo amargurado por conta de um relacionamento desfeito, né? Está com restrição de crédito, porque emprestou o teu cartão de crédito e o irmão abençoado não pagou, né? Foi isso que aconteceu? Se foi, aproveite aquilo para nunca mais cometer o mesmo erro. Aprenda a dizer não. Bora exercitar isso? Bora? Diga não. Doeu em alguém dizer não? Doeu? Pois diga de novo, não. Ei, fulano, me empresta um dinheirinho aí. Ei, fulano, me empresta teu cartão. Ei, Beltrano, me dá uma prova de amor. Gostei de ver, eu espero que vocês façam isso mesmo. Espero que vocês façam isso. Eu quero fazer só um asterisco aqui, só uma observação. A palavra de Deus diz, não vire as costas para o teu irmão que te pede emprestado. E aí eu quero te explicar isso. A gente pode virar as costas para aquele que pede emprestado? Não. Desde que nós possamos pagar se ele não pagar. Se você acha que não pode pagar, se ele não pagar, é melhor que não empreste. Porque a palavra também diz que aquele que pede emprestado, se não paga, se torna escravo do seu credor. Então peca quem pede emprestado, peca quem empresta e na hora de cobrar, porque o pecado não é emprestar, o pecado é a maneira como cobra. Então, o irmão pediu o cartão emprestado, aí o sujeito comprou a TV de 75 polegadas, não conseguiu pagar, não prezou nem pelo próprio nome, quanto mais pelo nome do irmão. Chegou o boleto do SPC, aí você pega o boleto do SPC e vai lá para a casa do irmão que te pediu o cartão emprestado e vai ameaçar o irmão e vai praguejar na casa dele, vai difamar o irmão na igreja todinho, tá certo? Tá certo? Ah, não. O pecado foi emprestar? Foi não. O pecado foi o cobrar. Então diga não. Não. E aí você evita um outro erro. É libertador essa palavra. Não. Mas você pode dizer não com doçura. Você não pode dizer, oh, meu amado,
meu querido, eu não posso te ajudar. Mas por que você não pode me ajudar? O seu cartão de crédito não tem limite para comprar uma TV de 705 polegadas? Aí disse, não, querido, meu cartão tem limite para comprar até um carro, mas eu não posso te emprestar. Né? Eu não posso te emprestar. Mas por que você não pode? Porque não posso. E eu acho que isso é suficiente para a gente encerrar esse assunto. Tá bom, meu amado? Pastor, mas a pessoa vai ficar com raiva de mim. E ela não vai ficar com raiva de você quando deixar de pagar o boleto? Ela não vai fazer questão de ficar com raiva de ti para ter um motivo de não te pagar? É ou não é? É ou não é desse jeito? É. Você empresta para alguém, emprestou, a pessoa não pagou, teu nome entrou no SPC, no Serasa, e o outro lá, o abençoado que te pediu emprestado, fica procurando um motivo para dizer, não vou pagar de volta porque ele deu uma rabisaca para mim quando passou na igreja. Vocês pensam que não? Não teste não, viu? Estou avisando, não teste não. Não teste não. Às vezes o pessoal entra na igreja achando que aqui só tem santo, né? Tá cheio de santo, só tem santo aqui, santo pelos méritos de Cristo, mas tem uns irmãozinhos aí que estão tropeçando na caminhada também. Então, cuidado. Cuidado. Tá bom? Não endosse ninguém só porque é crente, não. Procure saber o fruto do crente antes de fazer qualquer coisa. Tá bom? Ai, pastor, é porque eu olhei, teve um irmãozinho lá na igreja, ele é lindo, pastor, ele veio conversar comigo, tá? Ele falou de um tal de um romance, eu não lembro agora o que é a outra coisa, pastor, romance é alguma coisa, eu não lembro, aí você tenha cuidado, viu? Pode ser que você tenha escutado romance real, e na verdade o cara falou romance crau. Cuidado. Chame o abençoado, ei meu irmão, vem cá. Que foi aquele negócio mesmo que tu me propôs? Romance real. O quê? Romance real. Não, peraí, posso sentar aqui. O que é esse negócio aí? Me explica melhor esse negócio aí. Não, é uma amizade especial. A gente vai fazer uma caminhada junto. Você num canto, eu no outro. Mantendo a distância para a gente não cair em pecado. E aí, finalmente, no dia que a gente casar, aí sim, aí, né, deixa os anjos abanar as asas. Né? Aí beleza, aí tudo bem, legal, né? Mas se o cara disser, não, é porque na verdade tal, né? A gente podia viajar de vez em quando, só nós dois, né? Que mal tem nisso? Nós dois numa rede, numa serra, num friozinho, debaixo dos cobertores. Aí você diz, estou fora. Diga, qual é aquela palavrinha? Não. Não. Então, queridos, está tendo que lidar com as consequências do erro, está se sentindo traído, está se sentindo traída, está se sentindo um objeto, né? Porque na área de relacionamentos, quando a gente é rejeitado, a gente se sente um objeto, né? A gente se sente desprezível, não é assim? É assim. Então aproveita que você está sentindo isso e toma uma decisão. Nunca mais na vida eu cometo esse erro. Nunca mais na vida eu cometo esse erro. Vou escolher muito bem agora as pessoas com quem eu vou me relacionar. E eu vou procurar alguém que eu perceba que sabe se relacionar bem, para essa pessoa me ensinar quais são os sinais. Quando é que eu tenho que pular fora? Né? Se é na área financeira, procura alguém que você vê que não está com o nome no SPC, não está com o nome no Serasa, que paga as suas contas direitinho, que não tem dívida com ninguém. Tá bom? Faça isso. Deus dá novas oportunidades, queridos. Ele dá novas oportunidades. Jonas 3, 1-2 diz: Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Queridos, esse foi o primeiro pedido de Deus a Jonas. Vai a Nínive, e Jonas não foi. Então o peixe engoliu Jonas, cuspiu Jonas na praia, e Deus diz de novo para Jonas: Jonas, te levanta e vai para Nínive. Deixa eu te dizer uma coisa importante, crente.
tua vida não tem nada a ver com você. Sua vida tem a ver com Cristo. Deus não estabeleceu nenhum propósito para você. Tá bom? Olha para quem está do teu lado e diga: Deus não tem nenhum propósito para você. Deus tem um propósito nele, através de você. Aí sim. Deus tem um propósito nele, através de você. Deus nos criou na terra para ele, não foi para nós não, viu? Tem tudo a ver com ele, não tem nada a ver conosco não. Então, quer ter propósito na sua vida, busque em Deus qual é o propósito de Deus para a sua vida. Mas não fique clamando a Deus: ai Deus, eu quero saber qual é o meu propósito. Deus, o meu propósito é ser rico, Deus. Querido, riqueza não é propósito de Deus para ninguém não, querido. Riqueza é meio e não fim. Riqueza é meio. Deus tinha um propósito para José. Qual era o propósito de Deus para José? Que José prosperasse, né? Que Deus tivesse um homem temente a ele no Egito e que o Egito pudesse receber aquele povo durante um período de seca. A prosperidade de José era porque José era legalzinho e aí Deus disse: eu vou abençoar José com muito dinheiro. Foi isso? Foi não, querido. José prosperou, mas quem de fato prosperou não foi José não. Quem foi? O faraó. E o faraó era temente a Deus? Era? Era não. Mas para que foi que o faraó prosperou? Para abençoar o povo de Deus. Então, não fique chateado se o ímpio estiver enricando. Porque o ímpio está enricando para seu benefício, se você estiver nos propósitos de Deus. Disso você pode ter certeza. Agora, muitas vezes, por causa dos nossos maus desejos, da nossa maneira equivocada de pensar, da nossa forma mundana de pensar, nós achamos que Deus só se agrada de nós se a gente for rico, se a gente tiver uma cobertura, se a gente tiver um carro zero, se a gente tiver muito dinheiro para sair dizendo aqui: quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? E encontrando identidade no próprio dinheiro. Eu quero te lembrar que o único demônio que Deus chama de Senhor na Bíblia é Mamon, o dinheiro. A Bíblia não chama de Senhor a nenhum outro demônio, senão Mamon, o dinheiro. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso também. Precisa ter muito cuidado. A gente precisa ter muito cuidado com o dinheiro, a gente precisa ter muito cuidado com fama e a gente precisa ter muito cuidado com a nossa moral sexual. Muito, muito cuidado. Porque são coisas muito fortes na vida de uma pessoa. E por serem fortes, se forem mal direcionadas, podem causar terríveis prejuízos. Mas se forem bem direcionadas, elas causarão gozo e paz na vida de quem quer que os domine, mas que não seja dominado por eles. Então Deus te dá também uma segunda chance. A misericórdia de Deus é maior do que os seus erros. Isso não significa que você pode viver de qualquer jeito. Não é isso que a palavra está dizendo. Que a gente pode viver de qualquer maneira. Jesus disse que se porventura o teu irmão pecar contra ti, perdoa-o 70 vezes 7. Então, Deus também me perdoa 70 vezes 7. Isso é verdade? É verdade. Mas é por isso que eu vou viver uma vida dissoluta? O fato de Deus me perdoar 70 vezes 7 me impede de entrar no ventre do peixe? Me impede de receber as consequências do meu erro? Não. Qual é a consequência de uma pessoa que vive a mentir? Ela perde o crédito. Você acredita num mentiroso? Se você acredita num mentiroso, você é tolo. Precisa se arrepender também, que tolice é pecado. Se você acredita num mentiroso, mas pastor, é porque ele é crente, eu preciso me esforçar para acreditar nele. Não, mas peraí, a palavra diz: sede puros como as pombas, mas sagazes como as serpentes. Sagazes como a serpente, então tem a sagacidade também. A misericórdia de Deus por nós, queridos,
é consequência do seu grande amor por nós. Tito 3,5 diz: não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. E como alcançar a misericórdia de Deus? Primeiro, reconheça que errou. O maior problema de pessoas que permanecem no erro é não ter coragem de se olhar no espelho e se ver como alguém que pecou. É preciso, queridos, é necessário que a gente se olhe no espelho e veja o pecado que a gente tem cometido. Para que olhando para aquele pecado e se desagradando dele, nós possamos abandonar aquele pecado. Tá bom? Abandonar o pecado. Vamos lembrar aqui de uma coisa. Daqui a pouquinho você vai almoçar, talvez você vá comer uma feijoada, vai para um restaurante, uma feijoada bem gostosa, né? Maravilhosa. E aí, você termina de comer a feijoada, e aí você vai ao banheiro. Quando você vai ao banheiro e faz assim, tá o dente tudo cheio de pele de feijão. Aí você diz: olha que bonitinho, deixa aí. É isso que você faz? Não é, né? Não é. A gente quer andar bonito, não quer? Quer. Se você sair de casa e lembrar que não botou perfume, você não volta para casa não para botar perfume? Volta, não volta? Tem alguns que até deixam um vidro de perfume no carro. Tem uns que tem esse hábito. Não, porque se porventura esquecer, tem aqui, eu suo muito. Outro deixa pente no carro também, escova no carro para andar sempre, né, no ponto. Tem alguma coisa de errado com isso? Não. Mas quando se refere a pecado, a pessoa não tem o mesmo zelo. Peraí, cometi um pecado, tem um carocinho de feijão aqui no meu dente, vou tirar. Isso não pega bem para mim. Então, se eu olhei no espelho e tem pecado na minha vida, eu vou abandonar o pecado, vou tirar o pecado. Arrependa-se profundamente. Profundamente. Diga para a pessoa que está do seu lado: arrependa-se profundamente. Arrependimento, querido, é mudança de mentalidade, tá bom? Mudança de mentalidade. Então, uma pessoa que precisa se relacionar, sabe aquele tipo de gente que termina o namoro e já emenda com outro? Sabe? Querido, isso é sinal de um problema. A pessoa que termina um relacionamento amoroso sofre, cheia de dor de cotovelo, dor de calcanhar, dor de joelho, e aí imediatamente emenda com outro relacionamento. Isso é sintoma de uma doença. Falta de autoestima. Autoestima muito baixa. Ela se acha tão nada que ela precisa se relacionar com alguém o tempo todo para se sentir completo, se sentir amado. Precisa de afirmação, precisa de alguém que esteja dizendo para ela o tempo todo: I love you, je t'aime, mon amour. Senão ele se sente um nada. Está errado. Está errado. Antes de se relacionar com quem quer que seja, a gente precisa ser pleno do amor de Deus. Antes de se relacionar com quem quer que seja, a gente precisa ser cônscio, ter consciência de que Deus nos ama, de que nós temos valor. E aí, querido, sabe, terminou um relacionamento, não foi legal? Vou tirar um tempinho aqui, vou tirar um tempo sabático, vou descansar. Se aparecer alguém, eu vou dizer: ainda não, vá lá para o final da fila, depois eu analiso o seu caso, né? É sério. Fulano e tal, porque eu te acho tão linda, eu te acho tão lindo. Pois é, mas agora não dá não, viu? Estou tirando um tempo aí de oração, né? Quero fazer um detox emocional, tá bom? Então não quero me relacionar com você não, porque do jeito que eu estou aqui, se eu for me relacionar com você, eu vou acabar te machucando. E eu não quero te machucar, tá bom? Então, se você de fato sentiu de Deus, continua orando a Deus aí, não me tome por arrogante. Pelo contrário, eu quero te proteger, né? Mas agora eu não tenho condição de me relacionar com ninguém não. Você pode fazer isso por mim, você pode ficar orando por mim, né? E eu vou fazer o detox aqui. Beleza, maturidade. Isso é maturidade, né?
Ai, fulano, me empresta um dinheiro emprestado. Não, querido, não posso não. Estou precisando comprar uma TV de 75 polegadas, meu irmão, não posso te emprestar para comprar uma TV de 75 não, mas eu posso te dar uma de 32, tu quer? Te dou. TV de 32 usada, eu te dou, tu quer? Não, eu só quero se for de 35, então, meu irmão, não leva mal não, mas não posso te emprestar meu cartão não. Mas por que você não pode me emprestar? Porque não posso, porque não quero. Diga não. Terceiro, se humilhe e peça perdão a Deus. Se humilhar, querido, é ter consciência de quem você é em Cristo. Isso é se humilhar. Não é chorar, ai Deus me perdoa, não é isso não. Deus não quer ter o choro não. Eu lembro de uma vez que eu estava ajoelhado, orando, chorando aos pés do Senhor, pedindo algo para Ele. Deus, mas eu quero, Deus, mas eu quero, Senhor, eu quero. E aí eu senti o Espírito Santo falando dentro de mim, te levanta, rapaz. Bora, fica logo em pé agora. Fica em pé. Tu não tem fé suficiente para crer que eu já te dei, não? Pois começa a declarar que eu já te dei. Estou dizendo mesmo? Mas menino, foi o que o Espírito Santo me falou. Se você não estiver acreditando é problema seu. Estou dando meu testemunho. E aí eu me levantei, eu disse, tem razão. Vou enxugar as lágrimas aqui. Vou enxugar, vou tomar posse no Senhor. Vou me posicionar no Senhor. Isso também é humildade. Se posicionar no Senhor é humildade. Você tem valor, meu querido. Você tem valor, minha querida. Se posicione como alguém de valor. Jesus te ama profundamente. Se posicione como alguém de valor. Seja humilde. Decida fazer diferente. Então olha para o passado e investiga onde foi que você cometeu o erro. Foi adultério? Verifica lá atrás onde foi que houve o erro. Porque tem gente que pensa que o erro do adultério é a consumação. Mas não, querido, o erro do adultério não é a consumação não. O erro do adultério começa lá no comecinho. Lá na hora que deu carona para alguém. Lá na hora que você deu muito ouvidos a um colega de trabalho, a uma pessoa do teu convívio. O adultério começou lá no momento que você olhou para o seu cônjuge e fez assim. Começou lá. Na hora que você se impacientou com a pessoa que você escolheu para ser seu companheiro ou sua companheira. O adultério começou aí. Então a primeira coisa que precisa fazer é olhar para trás e dizer, eu vou agradecer a Deus pela minha companheira, pelo meu companheiro, pela pessoa que Deus separou para andar comigo essa caminhada com Cristo. Agradeça todos os dias pela pessoa com quem você convive. Agradeça todos os dias. Tome posse da misericórdia de Deus e caminhe pela fé no caminho de sua segunda chance. Deus quer te dar uma segunda chance, Ele te dá uma segunda chance, mas você precisa tomar posse da misericórdia de Deus. Salmo 23:6 diz, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Vamos ficar de pé?